é, a, o sonho de Nabucodonosor, né? Um pedacinho, ele fala daquela estátua, e aí ele fala no verso 2:34. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro, de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Então, isso aqui é uma profecia, né, do reino do Senhor Jesus, mas foi no sonho de Nabucodonosor. Mas aí Daniel, então, ah, ele tem também essa visão, Deus revela para ele, né, de uma outra forma, e aí então a gente vê lá em Daniel 7:13, ele fala o seguinte: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar a ele. Foi-lhe dado domínio e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Eu quis ler esses versículos, queridos, porque a gente vai entrar, sim, nas bem-aventuranças, mas a gente tem que lembrar que o livro de Mateus foi escrito para os judeus, mas mostrando Jesus como rei. Então, é importante a gente ter esse pano de fundo para a gente poder entender, né, melhor. Vamos orando, então, queridos. Senhor, nós te louvamos por esse tempo que nós temos, ó Deus, diante do Senhor. Pedimos mesmo, ó Deus, que o Senhor traga os nossos corações e mentes cativas ao Senhor, para que o Senhor possa se revelar a nós, ó Deus, nesta manhã. Tua palavra está aqui, ó Deus, aberta, e que tu possa falar através da tua palavra aos nossos corações. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de termos essa palavra em nossas mãos, e que o Senhor possa mesmo, ó Deus, ministrar aquilo que está no teu coração aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Então, primeiro eu queria abrir aqui a oportunidade, né? Quem leu, quem queria compartilhar um pouquinho conosco aquilo que leu, aquilo que ganhou do Senhor. Você pode tirar seu microfone do mudo e estar compartilhando com a gente. Tia Raquel, Oi. Eu até acho que eu li errado. Era para ler do 5 ao 7? Isso, Eu isso. achei muito grande, não é? Mas teve 15 dias. Não, é muito grande, assim, é muita coisa É para gente, né? muita coisa. Não, você tem razão, é É muita coisa, pequeno, Elaine. mas é muita É coisa, né? muita coisa. E, para falar a verdade, eu estudei mais os 5 e o 6. O 7 eu vou Uhum. deixar para estudar depois. Ok, Eu não fiz todo, não, fiz incompleto. tá bom. E, e eu tinha ouvido já, né, há algum tempo, umas palavras, né, sobre Mateus 5, 6 e 7. E eu tinha feito umas anotações, e eu achei, assim, lembrei delas, né, e dei uma lida de novo, e eu achei interessante, né, de um irmão, que eu achei, assim, bom demais. Assim, na verdade, eu gosto muito dele. Aham. E ele fala, né, que começa o Sermão do Monte com as bem-aventuranças, né, Isso. capítulo 5, né, aí fala que muita gente acha, e eu achava também, que Jesus falou para as multidões, e ele Uhum. não falou, ele falou para os discípulos, Uhum. né, apesar de que Sim. no final do capítulo 7 fala que as multidões ficaram maravilhadas, né, com o ensino dele. Mas por Uhum. quê, né, que ficou maravilhada? Porque Jesus vivia o que ele ensinava. Uhum. E isso aí já mexeu muito comigo, né? Porque não adianta a gente Uhum. falar e não viver aquilo, né? A gente Aham. ouve muito isso, principalmente nós como mães, né? E os filhos fazem o que a gente faz, não o que a gente fala. E isso serve para a vida toda da gente, em todas as esferas, né? Principalmente espiritual.
né? Porque se a gente tiver uma vida realmente com o Senhor, né, tudo flui, né? Tudo que continua falando aqui na Bíblia, né? Por exemplo, assim, de não jurar, né? Se a gente for uma pessoa que fala só a verdade, você não precisa jurar. O que você falou, não, aquela dali não mente, né? Então, assim, que realmente a gente tem que ter uma vida secreta com o Senhor. Que começa isso na capítulo 6, né? De 1 a 18, de 1 a 18, de 1 a 18, peraí, deixa eu ver se é 1 a 18 mesmo. É isso mesmo. De 1 a 18, né? A pessoa, esse irmão falou, ele deu o exemplo de uma árvore, né? De uma árvore, deu o exemplo do cedro, eu não conheço, né? Mas falou que é uma árvore muito forte, tem as raízes muito fortes. E as raízes da árvore são invisíveis. A nossa vida secreta com o Senhor. Porque no início aqui, do 1 ao 18, fala justamente de uma vida secreta, que a gente tem que fazer tudo que o Senhor está vendo. Ele vê a gente em secreto. Amém. Ali é que é a base da gente, o crescimento da gente no Senhor é ali. Para depois a gente poder mostrar para o mundo. Mas só vai acontecer isso se a gente tiver essa vida secreta com o Senhor. Isso falou muito comigo, porque, assim, muitas vezes a gente não tem essa vida secreta. Eu não tenho. Sabe? Eu tenho, assim, eu ouço uma palavra, eu leio a Bíblia, mas eu não tenho tempo com o Senhor. E eu preciso de ter para a gente crescer no Senhor. Né? Para o Senhor realmente tomar a vida da gente. E isso o Espírito Santo é que vai fazer. Porque as bem-aventuranças falam do caráter de Jesus. E esse caráter de Jesus vai ser formado em nós através do Espírito Santo. Amém. Mas não é o Espírito Santo forçando, é a gente buscando. É a gente tendo tempo para o Senhor. Né? Deixa eu ver o que mais eu coloquei aqui. Outra coisa, a raiz é a nossa vida secreta. E a folhagem é o que o mundo vê. Se a nossa raiz for fraca, o mundo não vai ver nada na gente. Mas se a nossa raiz for forte, o mundo vai ver que o que a gente fala flui. O Senhor Jesus realmente vive a nossa vida, né? E isso é o Espírito Santo, né? E se a gente não tiver essa vida de intimidade com o Senhor, em secreto, nós teremos um coração dividido, né? Esse barulho é que eu estou em construção aqui em casa, tá? Não repara não, tem gente aqui. Não está atrapalhando, não. E se a gente tiver esse coração dividido, a gente vai ter o quê? Vai ter inquietação, vai ter preocupação, vai ter ansiedade. Né? E a gente precisa saber descansar no Senhor. O principal que Deus falou comigo é buscar essa vida secreta no Senhor. E o resto flui. Amém. Né? Verdade. Foi isso que eu vi. Amém, Elane. Muito bom. Bênção demais, Elane. Muito bom, viu? É isso mesmo. E aí, meninas, mais alguém? Muito bom. Muito importante esse compartilhar, né, queridos? Que a gente recebe muito. Eu posso só complementar um instantinho, que eu achei muito interessante o que a irmã falou, porque realmente foi uma coisa que realmente tocou meu coração. Quando a gente começa falando lá, vendo as multidões, Jesus subiu, se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. Isso aí me tocou muito, porque sempre que Jesus estava presente, tinha multidão em volta dele. Mas os ensinamentos dele eram para aqueles que estavam aos pés dele. Amém. Realmente é muito maravilhoso. Achei muito bom essa questão que a irmã falou, da gente estar próxima, né? Da gente ter essa vida próxima com Cristo. E a partir disso aí, que foi a primeira coisa que eu li, que foi a partir do início do capítulo 5, como que a gente pode se aproximar de Deus? E lá no capítulo 6, ele fala sobre oração. Quando a gente se aproxima de Deus, é o quê? Através da palavra dele. É Deus falando através da palavra dele. A gente não precisa ficar esperando cenas miraculosas, né, para crer. Nós temos a palavra, que a gente tem livre acesso. Nós somos um país que nós temos o livre acesso à palavra de Deus. Amém. E quando que a gente fala com Deus? Através das nossas orações. E faz mais ou menos um mês, talvez um mês e meio, eu li um livro maravilhoso chamado Mulher de Oração. É de uma escritora americana, que eu nem me recordo o nome, mas ela falou muito sobre oração, que a oração simplesmente é você abrir a sua boca
e falar aquilo que o Espírito tocou em você, né? Você não precisa, para orar, você não precisa estar num quarto escuro, você não precisa fechar os olhos, você não precisa... Ela fala assim, que às vezes a gente traz uma religiosidade para a nossa oração que impede o nosso contato verdadeiro com Deus, e nós precisamos nos desvencilhar disso. Amém. A oração é a gente falando com Deus, a palavra é Deus falando com a gente. É uma via de mão dupla, Deus fala e a gente fala também. A gente ouve a Deus e Deus também ouve as nossas orações. Amém. E eu achei muito interessante, até fui atrás, igual a irmã falou, a gente vai fazendo as nossas anotaçõezinhas e sempre que a gente vai ler a palavra, a gente volta nessas anotações porque elas realmente trazem muita vida. E eu elenquei 4 pontos sobre a oração que me chamou muita atenção sobre o livro, quando ele fala lá no capítulo 6 sobre a oração, que Jesus ensina a orar o Pai Nosso, né? Ela diz que são 4 pontos que a gente tem que ter aflorado no nosso coração para que a nossa oração seja de acordo com a vontade de Deus. Primeiro, eu vou falar rapidinho esses 4 pontos que eu acho ele muito interessante. Primeiro, nós devemos expressar adoração e louvor. Nas nossas orações, nós devemos expressar adoração e louvor. Segundo, nós precisamos confessar e pedir perdão de pecados. É na nossa oração que nós vamos fazer isso. Deus nos ouve. Nós devemos ter um coração grato. Nós devemos reconhecer tudo que o Senhor tem feito, fez e fará por nós. Porque a palavra fala muito disso, né? E, por último, nós devemos interceder por nós devemos orar por nós mesmos, mas nós devemos interceder pelos outros. São 4 pontos que sempre que você for orar, às vezes a gente está num momento tão tribulado da vida, tão angustiante, né? Que a gente não sabe como orar. Mas quando a gente tem essas pequenas dicas plantadas no nosso coração, fica mais fácil a oração fluir, né? Sempre ter essa questão da adoração, da confissão de pecados, do coração grato e da intercessão por nós e pelos outros. Então, me chamou muito a atenção. Deus fala através da palavra e a gente ouve. A gente fala com Deus através da oração e Ele também ouve. Amém. Glória a Deus. Muito bom, Adélia. Obrigada, muito bom. Bênção demais. Raquel, sim? Deixa só eu fechar a minha aqui. Espera aí. Agora só. Além da construção, tem o fumacê passando aqui agora. Oi, tia. Mas, assim, é porque as bem-aventuranças é o caráter de Cristo, que vai ser formado em nós. Isso. E aqui em Mateus, né, esse Sermão do Monte, fala da vida dos vencedores, os que vão reinar com o Senhor. Eu entendi isso, que é isso. Certo? Então, não é sobre salvação. É sobre vida de reino mesmo, é reinar com o Senhor. Isso. Né? Porque, assim, salvação não depende da gente, é graça do Senhor, não é isso? Isso. Agora, esse aqui é por esforço. Para a gente reinar com o Senhor é por esforço. Então, eu falo assim, se a gente não tiver realmente comunhão com o Senhor, a gente não consegue caminhar nessa vida para ser vencedor, né? Se Deus, em nome de Jesus, né? Então, assim, o Senhor ser formado em nós através do Espírito Santo, para a gente conseguir reinar com o Senhor, né? Essa vida de reino. Né? Amém, é isso mesmo. Realmente, a nossa salvação é só o início, né? Mas o Senhor quer nos levar além, né? É isso que a gente vai ver aqui em Mateus, que realmente Mateus, ele foca bastante no reino, né? Então, é isso que nós vamos ver aqui. Por isso que eu li lá em Daniel, mostrando que realmente o reino é do Senhor Jesus, né? É isso aí, né? Alguém mais quer compartilhar? Não, eu quero só... Oi, Neide, saudade de você, querida. Pois é, fiquei longe uns tempos. Mas eu quero agradecer essas moças que falaram e a reunião também, porque, de fato, fiquei longe um tempo e senti meu coração, assim, meio instável, sabe? Mas esse começo aqui que eu já assisti, eu já voltei rapidinho para perto do Senhor.
Então, Que muito bom, obrigada, meninas. que Obrigada. bom, Muito Neide. Obrigada. bom. É isso mesmo, porque a gente tem que caminhar junto, né? Isso Tia mesmo. Raquel, eu Seja bem. posso Oi. complementar, porque na última Pode. não, eu não participei por causa do meu horário de trabalho mesmo, né? Eu tive que chegar mais cedo, não tinha como eu ficar, pelo menos a minha meia horinha que eu posso. E a senhora falou sobre a genealogia de Cristo, que eu achei muito interessante. Uma coisa que eu ouvi há muito tempo atrás, que eu gostaria de compartilhar com as irmãs, se possível, é o seguinte. O livro de Mateus, ele fala realmente sobre o rei, né? É um livro escrito para os judeus. Fala do reinado de Cristo. Todo rei tem uma genealogia. Todo rei tem os seus ascendentes e os seus descendentes. É o que fala ali a genealogia de Cristo, né? Um homem também tem genealogia. Por isso que Lucas retrata Deus como um homem. Então, lá também tem genealogia. Agora, João não tem genealogia. Por quê? João retrata Jesus como Deus. Deus não tem genealogia. Ele não tem antes nem depois. Ele é. Amém. Né? Amém. Ele não precisa de genealogia. E Marcos também não tem genealogia. Por quê? Porque Marcos retrata Cristo como servo, como aquele que veio servir. Um servo não tem importância em sua genealogia, né? É verdade. E eu ouvi isso há muito tempo atrás e gostaria de compartilhar com as irmãs. Amém. Quando olhei essa questão, vissem que só tem 2 lugares que tem a genealogia de Cristo. Mateus, que é o reino de Cristo, e Lucas, que é Deus homem, que também tem. Era só isso que eu queria compartilhar, que eu achei muito interessante quando a senhora falou sobre a genealogia de Cristo. Isso, amém. Amém. Obrigada, Adélia. É isso mesmo, né? A palavra de Deus é perfeita, né? O Espírito Santo, ele mesmo, ele usa cada detalhe, a gente não pode menosprezar detalhe nenhum dessa palavra, né? Muito bom. Alguém mais, querido, queria compartilhar? Ô, Cris, você pode, então, começar a colocar os slides aí? Então, meninas, como a gente falou, a gente está estudando a vida do Senhor Jesus, a gente já viu o nascimento, já viu o batismo, a tentação, e aí, então, nós falamos sobre que o livro de Mateus, nós vamos falar um pouquinho sobre o ministério de Jesus, né? Sobre as palavras de sabedoria, sobre alguns milagres, nós não vamos estudar todos, mas nós vamos ver alguma coisa. E no livro de Mateus é muito interessante, porque acho que pulou um slide aí, Cris. Não, eu acho que tem um antes desse, não. Esse aí. Depois desse. Porque o livro de Mateus, ele é dividido, eu já falei sobre isso. Pode passar a próxima dessa aí, Cris. É esse aí. O livro de Mateus, ele é dividido, quando começa lá a genealogia, como a gente falou na última vez que a gente encontrou, começa assim, Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Então, a gente sabe que ali o livro de Mateus é dividido em 2 partes. Jesus como filho de Davi, o filho de Davi que sobressaiu foi Salomão, que era de muita sabedoria, né? Então, o Senhor Jesus, ele mesmo falou, eis aqui quem é maior do que Salomão, que a rainha de Sabá veio de longe para ver a sabedoria de Salomão, mas Jesus falou só, eis aqui quem é maior do que Salomão. E o filho de Abraão, então, era Isaque, aquele que foi figuradamente imolado, né? Que Deus pediu para Abraão sacrificar o filho dele, mas não foi sacrificado, né? Mas o Senhor Jesus, ele foi crucificado. Não tinha nenhum cordeiro que pudesse substituir o Senhor Jesus para a nossa salvação. Então, do capítulo 1 até o capítulo 25, é Jesus como filho de Davi, com sabedoria. E depois de 26, quando é a morte do Senhor Jesus, até a ressurreição, até o final do livro, é Jesus como filho de Abraão. Jesus como Isaque de Deus, né? Aquele que foi oferecido mesmo em sacrifício por nós. E aí é interessante, porque Mateus, eu acredito que vocês sabem disso, vocês podem ir na Bíblia para vocês conferirem, Mateus ele tem 5 discursos. São 5 palavras de sabedoria, discursos do Senhor. É claro que tem outras palavras no meio disso aí, mas é separado pelo seguinte, veja como que é interessante. O primeiro discurso começa lá em Mateus 4, começa no 18,
mais ou menos, falando que ele está caminhando pela Galiléia e tal, mas, de qualquer forma, entra o Sermão do Monte e vai até no 7:29. Então, quando você chega lá no 7:29, aliás, começa o 28. Alguém lê para mim o 7:28 aí para mim, por favor. Mateus 7:28. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina. Isso. Então, cada final do discurso tem essas palavras. Quando Jesus acabou de proferir, quando ele acabou de falar. Então, cada um desses discursos. Então, vamos ver lá o segundo discurso, que é lá, termina, começa lá, aí tá as referências, né? Mas vamos ver o finalzinho. 11, no 11:1, o que está falando? Mateus 11:1. Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Olha aí de novo, olha, tendo acabado Jesus de dar as instruções. Então, quando termina o segundo discurso. O terceiro discurso é lá no 13:53. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, deixou aquela região. Olha bem, é quando termina o terceiro discurso. O quarto discurso, lá no 20, versículo 34. Não, acho que é... Ah, tá. No quarto discurso não tem esse finalmente aí, porque aí vai falar sobre a cura, sobre várias coisas. Não tem essa expressão. Mas vamos ver o quinto discurso, que é no 26:1. Quando Jesus terminou de falar todas essas coisas, disse a seus discípulos. Isso. Aí, olha, esse último aí que está falando, presta atenção. Tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos. Então, nesse último discurso, fecha todos os ensinamentos do Senhor Jesus. Então, isso é importante a gente ver, queridos, porque são essas palavras de sabedoria de Jesus. Nós vamos estudar, talvez, alguns discursos, não sei se nós vamos estudar todos, mas vamos estudar alguns discursos. E esse primeiro discurso, que é mais praticamente no capítulo 5, 6 e 7, que é o Sermão da Bem-aventurança, as meninas já falaram aí muito bem, falando que realmente Jesus falou para os discípulos, não foi, a multidão estava perto, alguns da multidão ouviram, é claro, mas essas palavras foram faladas para os discípulos. Pode passar, Cris, por favor. Então, nós temos que estar em mente, quando a gente vai estudar o livro de Mateus, a gente precisa estar em mente que esse livro apresenta Jesus como rei. E aí, então, olha, eu já li Daniel 2, 34 e 35, e o 7 também. Alguém lê Mateus 28, 18 a 20. É o finalzinho, o último capítulo de Mateus. E alguém já vai abrindo aí para nós lá em 1 Pedro, para a gente otimizar o nosso tempo. Mateus 28. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém. Então, Jesus fala que toda a autoridade foi dada a ele, no céu e na terra. Então, o Senhor Jesus Cristo, realmente, ele nasceu como rei, ele já era rei, ele já existia antes, através dele, por meio dele, foram criadas todas as coisas. Mas nós sabemos que aqui na terra, nós, por meio de Adão, né, e Eva, nós entregamos o reino aqui da terra para Satanás. Então, Jesus teve que vir aqui, se humilhar, como ele humilhou, e é como começa o primeiro versículo aí das bem-aventuranças, né? Os humildes de espírito, ele teve que se humilhar e ir para a cruz, e nós vimos na tentação como o inimigo fez de tudo para o Senhor Jesus não ir para a cruz, para ele tomar um caminho mais fácil, mas o Senhor Jesus sabia que ele precisava ir para a cruz,
pagar por aquilo, para nos comprar novamente, comprar essa terra novamente. Então, toda a autoridade foi dada a ele. Então, ele é o rei. E o Senhor Jesus é aquela rocha, né, que foi aquele sonho de Nabucodonosor, uma pedra tirada sem a ajuda de mãos de homem, porque quando o Senhor Jesus veio até, nós vimos isso, quando ele nasceu através de uma virgem. Então, ele não teve ajuda de mão de homem, foi o Espírito Santo, né, que desceu como sombra ali na vida de Maria, e Maria, então, se engravidou do Senhor Jesus. Então, essa rocha, ela vai quebrar todos aqueles reinos, e vai esmiuçar, como a gente leu lá em Daniel, e essa rocha, então, ela vai encher toda a terra. Então, o Senhor Jesus Cristo, um dia, esse reino vai ser visível, porque o reino de Deus, ele está aqui entre nós. Porque vocês lembram que João Batista falava, arrependei-vos, que está próximo o reino dos céus. E Jesus, quando ele começou o ministério dele, ele fala a mesma coisa, arrependei-vos, que está próximo. Por que Jesus falou aquilo? Porque ele veio aqui na terra como rei, ele não foi reconhecido pelo mundo como rei, mas ele veio como rei, mas ele tinha que chamar os súditos daquele reino. Ainda não tinha súditos. Tinha os escribas, os fariseus, que era o povo de Deus ali de Israel, mas eles não creram, eles rejeitaram o rei. Então, o Senhor Jesus Cristo começa a chamar os discípulos, né? Então, é por isso que o Senhor Jesus Cristo fala que o reino está próximo, mas depois ele fala, o reino está aqui. E ele fala, o reino está dentro de vocês. Então, veja bem, hoje o reino de Deus ele está oculto aos olhos do mundo, mas um dia ele vai ser manifestado, ele vai ser revelado. E aí, então, nós vamos ser revelados junto com o Senhor. Hoje, a igreja sofre, né? Tem igreja perseguida, a igreja sofre humilhação. Hoje é como Paulo fala, nós somos a escória do mundo, o lixo do mundo, mas um dia nós iremos reinar com o Senhor. Não por causa de nós não merecemos isso, mas é porque o Senhor está nos formando. Por isso, queridos, que é tão importante esse sermão, é tão importante aquilo que a Elaine falou também, que nosso caráter tem que ser transformado, porque Jesus começa a falar aqui, no Sermão do Monte, sobre o caráter do reino de Deus, que é o próprio caráter dele. Então, sempre que a gente deixa, o reino de Deus é tomado por esforço por conta disso, não a salvação. A salvação, a redenção, a nossa redenção, ela é de graça. Custou um preço grande para o Senhor, mas para nós é de graça. Nós somos salvos pela graça, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, mas isso é apenas o início. O Senhor quer que a gente cresça, que a gente amadureça, para que a gente possa reinar com Ele aqui. Então, esse é o pano de fundo do livro de Mateus e aqui do Sermão da Montanha, tudo que o Senhor Jesus fala aqui. Aí nós vemos, então, que o Senhor Jesus Cristo, ele é o rei, e esse reino não terá fim. Alguém abre lá em Isaías 9:7, por favor, e 1 Pedro 2:4-8. Alguém achou aí, queridos? Isaías 9:7. Isso. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Aleluia! Então, o reino do Senhor é um reino sem fim, ele é eterno, é um reino de justiça, é um reino de paz. Então, é isso que a Bíblia tem falado, né? E lá em 1 Pedro 2:4-8, que fala sobre essa pedra. 1 Pedro 2, de 4-8. Pedro 2. Eu achei um aqui, mas não sei se... não. É 1 Pedro, está lá no finalzinho do Novo Testamento. Vê se é esse. Pois Deus não poupou nem os anjos. Não, não é esse não. É 1 Pedro. Esse tá. 1 Pedro.
Agora, essas pessoas ficam surpresas quando vocês deixam de participar de suas práticas. Não, Deus não é é assim, não, grato. Neide. Vê se é o primeiro Pedro que você está. 2. Pedro, 2. 2, à medida que se aproximavam dele a pedra viva, rejeitada Isso. pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião a pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, a rocha que faz cair. É essa? Isso mesmo. E Ok. tem um finalzinho aí ainda, não tem? São estes os que tropeçam. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. E o versículo 9, leia, por favor, Adélia, porque ela é importante também. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ó, veja bem, aqui está falando então de Jesus como essa pedra, aquela pedra que está falando lá em Daniel, aquela profecia que inclusive foi sonho de Nabucodonosor, mas aqui está falando que Jesus é essa pedra angular. É interessante porque a riqueza aqui do mundo é ouro, prata, etc., né? Mas o Senhor Jesus é uma pedra. E é muito lindo a gente ver isso, que quando a gente estuda, esse irmão que fez esse estudo aqui de Mateus, ele fala também sobre as pedras preciosas, e a gente vai ver como é que o diamante, por exemplo, é uma pedra preciosa, né? E como que esse diamante é forjado no centro da terra. É uma das pedras mais duras que tem. É muito lindo isso. E aqui, então, Pedro, então, ele está confirmando aquilo que foi falado. O Senhor Jesus é a pedra angular, quer dizer, a pedra principal de uma construção. Ele foi rejeitado pelo mundo, pelos homens, mas para Deus é uma pedra preciosa, e para nós também. Lá em Mateus, e aí então nós falamos que o Senhor Jesus veio implantar o reino de Deus aqui na terra. E aí ele veio chamar os seus súditos. E nós somos esses súditos, nós que ouvimos a voz do Senhor, né? Nós que recebemos o Senhor na nossa vida, nós que cremos nele, nós somos os súditos desse reino, que hoje está em oculto, mas um dia vai ser revelado. E nós somos essas pedras vivas. Alguém abre lá em Mateus 3, de 7 a 10. Ok, Adélia. Deus te abençoe, viu? Amém. Obrigada. Alguém achou ali? Mateus 3, 7 a 10? Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse, é esse? É, né? Esse mesmo, é. Disse-lhes, raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam frutos dignos de arrependimento. E não pensem que podem dizer uns aos outros, temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filhos de Abraão. Olha bem. Até aqui? Pode ser. Olha bem, olha o que João está falando, que dessas pedras Deus pode fazer filhos de Abraão. E foi isso que Deus fez, que somos nós, os gentios. Então, veja bem, lá em Gálatas, né, 3:7, fala que são filhos de Abraão aqueles que creem, que Abraão é pai da fé. Então, não só, porque os judeus, os fariseus, é por isso que o João está falando aqui, o João Batista, os fariseus, etc., eles achavam que por eles serem descendentes de Abraão, eles estavam livres, que eles estavam o caminho aberto para o céu, não importava aquilo que eles fizessem, né? A gente sabe que eles como é que eu vou dizer? Eles
interpretavam mal a palavra de Deus, e as palavras mais duras de Jesus foram para esses homens que eram conhecedores da palavra de Deus. Então, é o que João Batista está falando aqui, que Deus, então, ia suscitar dessas pedras, Deus ia suscitar os filhos de Abraão, que somos nós hoje. Nós somos essas pedras vivas, Pedro fala isso, para construir a casa de Deus. Hoje, o templo, não é o templo, aquele templo que Salomão construiu, mas hoje somos nós, uma pedra junto com outra pedra, junto com outra pedra. Muitas vezes não é fácil, queridos, a gente quer pular para fora, né? Ah, não, aqui no lugar que essa pedrinha que está aqui do meu lado está me incomodando demais, eu quero pular para outra, e assim vai. Mas nós somos as pedras para poder edificar essa casa de Deus. Cada um de nós é uma pedrinha, e Deus, então, nos fez essa pedra, é a característica do Senhor Jesus Cristo, essa pedra angular. Então, é isso que a gente falou. Hoje o reino está oculto aos olhos do mundo, porém um dia ele será manifesto, quando o Senhor pousar os seus pés no Monte das Oliveiras, e aí, então, essa pedra vai encher toda a terra, né? Vai ser o reino do Senhor. Pode passar, Cris. Eu sei, queridos, que tem algumas interpretações diferentes, não tem problema nenhum, né? Tem os que são reformados, tem que são os dispensacionalistas, mas isso aí não vai interferir aqui no nosso estudo, porque o nosso objetivo é ver aquilo que o Senhor Jesus ensinou e aquilo que nós precisamos caminhar, né? E aí, então, a gente sabe que o Senhor Jesus, ele nasceu como rei, os magos adoraram a ele, os pastores adoraram, né? E ele viveu, assim, em Nazaré, uma vida oculta durante 30 anos. O mundo não viu, o mundo não percebeu. Ele nasceu num lugar humilde, mais humilde que poderia ter nessa terra. Foi onde o Senhor Jesus Cristo nasceu. Mas ele é rei. E aí, então, a obra de Cristo é fundamental para o reino, ele precisava vir ao mundo. E é o que nós falamos, né? Que a redenção é apenas o início, a nossa salvação é apenas o início, mas ele quer nos transformar em reis e sacerdotes. Foi exatamente aquele versículo que nós temos ali em Pedro, né? Que nós somos nação eleita, né? Um povo escolhido de Deus, porque o Senhor quer que nós reinamos com ele. Ele era o filho único de Deus, mas ele quis ser o primogênito entre muitos irmãos. Ele não quis ficar como filho único de Deus, mas ele quer ser o primogênito. E nós somos os irmãos do Senhor. E ele quer, então, que a gente alcance essa maturidade, que o caráter dele seja formado na nossa vida, para que a gente possa reinar com ele. Pode falar, eu sei, Márcia. Quem queria falar alguma coisa aí? E aí, então, o Senhor começou a pregar, nós já falamos, arrependei-vos que está próximo o reino dos céus, porque ele estava juntando seus súditos, né? A primeira esfera da obra do Senhor foi em Cafarnaum, lá no norte de Israel, na terra de Cafarnaum, do lado do Mar da Galileia, né? Quem foi lá, a Márcia foi, né? É um lugar muito lindo, mas foi ali onde o Senhor começou o ministério dele. E ali o Senhor começou a julgar as sementes do reino, né? E começou a chamar os discípulos e começou a falar sobre o reino dele. E durante 3 anos e meio, o Senhor Jesus Cristo chamou os seus discípulos para segui-lo e ensinou os discípulos. No início eram 12, depois, quando houve Pentecostes, eram 120 que estavam reunidos, e depois, quando Pedro pregou, vieram 3.000, e depois 5.000, e depois esse reino foi crescendo, né? E é uma coisa tão linda isso aí, começou de uma maneira tão singela, tão simples, tão diferente desse mundo. O reino do Senhor Jesus é totalmente diferente do que o conceito nosso de rei. O conceito nosso de rei é para que ele seja servido, né? Vários súditos para poder servir, mas o Senhor Jesus Cristo falou que ele veio para servir e não ser servido, é totalmente diferente. É um reino, o irmão fala que é um reino de cabeça para baixo, né? Quando a gente é fraco, é quando a gente é forte, quando a gente está sendo humilhado, é que a gente vai ser exaltado. Então, é tudo diferente do que o mundo tem passado para nós. E aí, então, o Senhor, depois da sua morte e ressurreição, ele foi elevado ao céu e recebeu o reino dele. Lá em Apocalipse, capítulo 5, as irmãs depois leem,
foi quando o Senhor Jesus chega ali diante do trono de Deus. Ali é falado que é um cordeiro como tinha sido morto. Foi logo depois que ele ressuscitou, né? Passou os 40 dias aqui na terra e depois ele foi elevado ao céu. E aí, então, ele recebe o reino, ele recebe toda a glória, toda a honra, ele recebe ali. Mas antes, ele precisou passar pela cruz. Então, alguém abre lá para nós Filipenses 2, de 5 a 8. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em forma humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhes deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Esse texto é um texto muito maravilhoso. Eu não sei se as irmãs já meditaram, assim, eu creio que sim, de como que o Senhor Jesus Cristo deixou a glória dele. Já pensaram o tanto que ele foi humilhado aqui nessa terra? O tanto que ele foi humilhado, ele passou tudo isso, porque ele primeiro queria cumprir o propósito de Deus, queria cumprir a vontade de Deus, do Pai, mas também porque ele queria nos resgatar como seu povo. Então, queridos, se a gente parar um pouquinho, meditar em tudo aquilo que o Senhor passou, a gente vê que essas bem-aventuranças, que esse sermão do monte, é o caráter do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que a Elaine falou, né? Não adianta a gente falar e não fazer. Mas no final desse discurso, as multidões estavam maravilhadas, porque ele falava como quem tinha autoridade. E tudo aquilo que ele propõe aqui, para a gente fazer, para a gente ser, é algo que ele já fez, que ele é característica dele, e nós precisamos ter essa característica. Isso é muito importante, isso é muito sério, a gente não pode levar isso de qualquer jeito, a nossa vida aqui pertence a ele, e nós temos que viver dessa forma, né? Porque a gente tem o mesmo pensamento, assim que começa, né, Filipenses, o mesmo modo de viver, o mesmo pensamento do nosso Senhor, né? E aqui, então, todos nós éramos pecadores e súditos de Satanás. Lá em Colossenses 1,13, alguém abre para nós, estávamos no reino das trevas, mas o Senhor nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Que coisa gloriosa é isso, né? Nas orações, igual a Adélia estava falando, nós temos que ter gratidão no nosso coração sempre, porque nós somos transportados desse reino das trevas, que é do inimigo, para o reino do Filho do seu amor, que é o Senhor Jesus. Alguém achou aí, Colossenses 1,13? Pode ler para nós, por favor. Esse é esse. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Amém, é isso mesmo, Neide. Olha que bênção, que coisa maravilhosa. Isso aí, ele nos comprou, ele nos tirou, né, ali das mãos do inimigo, e hoje nós pertencemos a outro reino, que é o reino do Senhor Jesus Cristo. É aquilo que nós falamos. A humanidade toda é descendente de Adão. Mas quando a gente recebe o Senhor Jesus Cristo na nossa vida, nós mudamos de identidade. Nós não somos mais os filhos de Adão, nós somos agora filhos do Senhor Jesus Cristo. É o DNA que corre no nosso sangue agora, é do Senhor Jesus Cristo. Nós morremos para aquele outro reino, e agora pertencemos ao reino do Senhor. Pode passar, Cris, por favor. Então foi aquilo que já foi falado, que o Sermão do Monte foram palavras dirigidas aos discípulos, é dirigida a nós,
pessoas que já tinham colocado as suas vidas sob o governo do rei e permitindo que ele as dirigisse. Então, essas palavras não é para o mundo, é para nós. Nesse sermão, então, o Senhor descreve o reino dele, quais são as características do reino dele e dos súditos do seu reino. São essas características. A gente pensa assim, é tão difícil, eu vou falar com as irmãs, não é que seja difícil, é impossível a gente seguir isso aqui se a vida de Cristo não estiver em nós, se o Senhor não fizer isso. Por exemplo, para frente a gente vai ver, se alguém ferir na sua face, você dá a outra, né? Se alguém pedir a sua capa, você dá a túnica também. Isso tudo, queridos, nós humanamente falando, a nossa carne, o nosso eu, a gente não consegue fazer isso. O nosso eu é muito grande. Então, a primeira bem-aventurança fala dos humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Começa dessa forma. O que é humilde de espírito? O que é humilde? Humilde é aquele que, lá no Salmo 131, se não me engano, é uma lição de humildade. Alguém abre aí para nós, por favor. A humildade é a pessoa ser abnegada daquelas coisas, ser altruísta. Ela não pensar nela mesma, mas pensar nos outros. O Senhor Jesus Cristo, ele sempre pensava nos outros. Ele não pensava nele mesmo. Ele não pensava no bem-estar dele, mas ele pensava nos outros. E isso é humildade. Se alguém abrir o Salmo 131, é um salmo pequenininho, porque a pessoa humilde, ela não tem muitas palavras sobre ela mesma. A pessoa humilde, ela não fala muito. Pode ler, quem achou. Desculpa. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora para sempre. Amém. Amém. Olha só, é um salmo pequenininho, mas é um salmo que diz tanto, né? Esse irmão mesmo que fala esse estudo sobre esse salmo, ele fala que a criança, quando a criança ela está mamando, a única coisa que ela observa na mãe é onde sai o leite, não é verdade? Ela não foi aberta. Mas aí o que acontece? Mas quando a criança é desmamada, ela olha para o rosto da mãe. Ela tem comunhão com a mãe. Ela não está só buscando a mãe por causa do alimento, mas ela está buscando a mãe porque ela quer ter comunhão com a mãe. Então, queridos, esse é o coração humilde. É um coração que realmente é o coração do Senhor Jesus Cristo. Então, é como começa esse sermão. Nós precisamos ser humildes de coração, né? Humildes para quê? Porque deles é o reino dos céus. Então, é esse reino que o Senhor Jesus Cristo veio implantar aqui. Então, a nossa, vamos dizer assim, a porta de entrada para esse reino é o quê? É um coração humilde. Não são os louros, não são as dádivas, não são as qualidades, não. É um coração humilde, um coração de servo. Essa é a porta para entrar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque por nós mesmos isso é muito difícil. Aliás, isso é impossível, né? Então, essas são as características do nosso rei. E nós vemos que o Senhor, mesmo falar em João 18:36, ele fala, o meu reino não é desse mundo. Ele fala isso para Pilatos. Meu reino não é desse mundo, porque o Senhor Jesus Cristo, ele foi coroado com uma coroa de espinhos. Então, se o nosso rei foi tratado dessa forma, qual o tratamento que nós podemos ter para nós? É o que ele fala disso, né? E aí, queridos, infelizmente, o nosso eu é muito grande. Nós temos os nossos direitos, nós queremos lutar pelos nossos direitos, nós queremos as coisas que nos aprazem, e assim vai. Nós pensamos muito em nós mesmos, eu vejo isso em mim. Como a gente pensa o tempo todo em nós, aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, aquilo que eu vou fazer, etc. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, porque realmente é a humildade para a gente, essa porta de entrada no reino de Deus, não é? Pode passar, Cris. Por favor. E aí nós vamos ver rapidamente só o Sermão do Monte, nós depois vamos continuar, né,
terminar essa parte. Então, nós já falamos sobre o 5:3, alguém abre lá 2 Coríntios 6:10. Então, o Sermão do Monte começa: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. São aqueles que dependem inteiramente do Senhor. Alguém abre 2 Coríntios 6:10, por favor. Como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Isso, é Paulo falando. Então, os humildes, né? Aqueles que são humildes mesmo, são pobres. Pobres, alguma tradução fala pobres de espírito, né? São humildes, eles não têm nada, mas olha aí, eles enriquecem a muitos. E eles são ricos, queridos, porque vocês já pensaram que são aqueles que porque deles é o reino dos céus. Que riqueza é essa? Não tem maior riqueza do que essa. Essa é a maior riqueza que a gente pode ter, é o reino dos céus. Mas é daqueles que são pobres, são daqueles que não têm nada, são aqueles que dependem totalmente do Senhor. Veja como que esse reino é um reino totalmente diferente do reino do mundo. É o que Paulo está falando nesse texto, ele fala que somos perseguidos, etc, etc. Mas são pobres, não tendo nada, mas abençoando a muitos. São pobres, não tendo nada, mas tendo tudo. Eles têm um reino, nós temos o reino dos céus. Foi o que o Senhor Jesus prometeu, não por causa de nós, mas por causa dele, né? E Mateus 5:4 fala: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Nós choramos porque nós conhecemos a nossa condição de pecador. É o que nós estamos falando agora. Quando a gente pensa assim, meu Deus, bem-aventurados humildes, eu estou longe disso. Isso traz tristeza ao nosso coração, traz choro ao nosso coração, de ver os nossos pecados, aquilo que a gente entristece o coração do Senhor. Mas o próprio Senhor nos consola, porque Ele que nos perdoa, Ele que nos fortalece. Então, esses são bem-aventurados esses que choram, porque eles serão consolados pelo Senhor. E o Mateus 5:5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nessa terra aqui são os fortes que herdam a terra, são aqueles que têm força, são aqueles que têm dinheiro, mas no reino de Deus, não. São os mansos, eles herdarão a terra com a mansidão do Senhor Jesus Cristo, revelada neles. É assim que a gente herda a terra, com a mansidão do Senhor Jesus Cristo. Pode passar, Cris. Aí no 5:6, fala: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O que significa isso? São aqueles que querem mais do Senhor, são aqueles que querem mais da palavra do Senhor, são aqueles que querem aprofundar mais naquilo que o Senhor quer de nós. Esses são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O Senhor vai nos fartar. O Senhor vai nos ensinar, o Senhor vai se revelar em nós através da oração, como a Adélia falou, através da própria palavra dele. Embora, queridos, como a gente viu nesse Salmo 131, o próprio salmista fala que ele não procura coisas maravilhosas para ele, porque muitas vezes nós vamos diante da palavra do Senhor para procurar coisas extraordinárias, profundas, né, para as pessoas acharem que nós somos muito entendidos. Aí não está a humildade, o Senhor não se revela assim, mas são aqueles que procuram o Senhor na sua humildade, no seu tempo a sós com Deus, né, como Elaine falou também. Aí no 5:7 fala: bem-aventurados misericordiosos, porque darão misericórdia. São quando nós nos colocamos no lugar dos outros. Então é quando a gente tem essa misericórdia. Nós herdaremos misericórdia. E aí o 8, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Só os limpos de coração vão ver a Deus. Lá no Salmo 24:4, alguém lê para nós aí. Nós só podemos ver a Deus com o nosso coração limpo. Mas louvado seja o Senhor Jesus, que o sangue dele limpa e lava o nosso coração. Senão não era possível ninguém poder ver o Senhor. Alguém lê para nós 24:4. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Olha bem. Aí, antes um pouquinho, né, Elaine parece que fala: quem subirá ao monte do Senhor, né? Quem há de
de permanecer no seu santo lugar, aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Quando a gente olha e fica pensando, meu Deus, eu não posso, porque como que eu sou limpo de mão e puro de coração? Mas é o Senhor que faz isso em nós, Ele que nos lava. Então, bem-aventurados são esses, porque nós somos lavados pelo sangue de Jesus. E então o outro, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olha que coisa linda, né? Porque nós seremos formados, forjados à imagem do nosso rei. Nós, como homens, nós não somos pacificadores. Mas quando o Senhor está em nós, realmente nós somos pacificadores. Então aqui está falando bem-aventurados, porque serão chamados filhos de Deus. E nós devemos lembrar, queridos, que nós não somos somente filhos e servos, mas nós pertencemos ao reino de Deus. Nós vamos reinar com Ele. Por isso que esse caráter do Senhor Jesus Cristo precisa ser forjado na nossa vida, né? E aí, então, a última bem-aventurança. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aí começa com os humildes, que deles é o reino dos céus, e termina com isso também, porque deles é o reino dos céus. E aí o Senhor Jesus, ele enfatiza essa bem-aventurança no versículo 11, ele fala: quando bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, veja bem, o Senhor Jesus, então, ele dá mais ênfase ainda. Pode passar, Cris, por favor. A esses perseguidos. Hoje, talvez a gente não sinta tanto essa perseguição. Mas muitos irmãos nossos têm dado a vida por causa do reino de Deus. Eles têm morrido em muitos lugares, muitos estão presos, inclusive nós precisamos lembrar de orar por esses nossos irmãos na Coreia, muita situação terrível, queridos, de irmãos que estão em campos de concentração, apenas por causa da palavra de Deus. São irmãos que andam corretamente, mas porque eles confessam o Senhor e não quiseram negar o Senhor. Eles estão nesses lugares, em prisões, e muitos já morreram, né? Nós precisamos lembrar de orar por essas famílias e por esses irmãos. Então, veja bem, essas bem-aventuranças refletem o nosso reino, nós já falamos isso, é a característica do reino. E aí, então, essas bem-aventuranças são como os diamantes, como eu falei com você. Esse irmão fez tudo muito lindo das pedras preciosas, porque no final, lá em Apocalipse, a Nova Jerusalém é toda de pedra preciosa. E o diamante é uma das pedras mais duras que tem, pedra preciosa mais dura. E o diamante vem ali do grafite, né, do carbono. E o carbono é o material mais macio, mais mole, né? Esse irmão fala, muito interessante quando ele faz essa comparação. As irmãs já devem ter ouvido isso. E aí, então, mas o diamante, como esse carbono, essa coisa que é o carvão que é mole, como é que ele se transforma em diamante? Porque esse diamante ele é encontrado bem bem no fundo da terra. É onde, então, essas moléculas, eu não sei explicar direito, elas sofrem muito calor e muita pressão. Aí, então, se transforma em diamante, né? Então, a gente vê, é muito linda essa figura, a gente pensar que realmente nós muitas vezes passamos por pressão, passamos por um calor na nossa vida, que são as provações, mas é porque o Senhor quer nos transformar à imagem do Senhor Jesus Cristo, que é esse diamante. Então, esses bem-aventuranças são como esses 8 facetas do diamante. E outra coisa linda do diamante é porque quanto mais ele reflete a luz, mais ele é precioso. E o diamante, então, ele reflete a luz do Senhor Jesus. Ele não tem luz própria, mas ele reflete a luz do Senhor Jesus Cristo. Então, isso é muito lindo a gente ver como o Senhor, então, está forjando. Então, a gente passa muitas vezes por tribulações, por sofrimentos, a gente deve lembrar que tem um reino que o Senhor está preparando para nós, e nós precisamos ser forjados no caráter do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que esse é o último slide, né, Cris? Eu acho que nós já lemos 2 Coríntios, né? 2 Coríntios 3:18, acho que foi aquele que a gente leu, né? Então, queridos, nosso tempo terminou também, nós vamos continuar um pouquinho mais nesse sermão,
porque como a Elaine falou, é grande, né? E tem coisas muito importantes. Deixa eu ver aqui. Alguém conseguiu abrir lá no 2 Coríntios 3:18? E todos nós, com o rosto desvendado, completando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém, aleluia. Então, todos nós, com esse rosto desvendado, nós vamos contemplar o Senhor. Muitas vezes, querido, uma das coisas que é importante para a gente pensar é o seguinte: quando a gente lê essas coisas na palavra, que a gente recebe essa palavra, a gente deve lembrar que a gente não deve, a gente deve olhar para nós, pedir perdão para o Senhor pelas coisas erradas que nós fazemos, que nós somos, mas nós devemos olhar mais para o nosso Senhor, que é o autor e o consumador da fé. E aí, então, queria ler só mais um versículo para a gente terminar, lá em Mateus 11:29, a parte B. Mateus 11:20, para a gente terminar esse estudo aqui. Depois de manso e humilde, Raquel? Isso. Manso e humilde, a parte B. Pode ler o 29 todo, Vera, por favor. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou humilde, manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Olha bem, o próprio Senhor está falando isso, que ele é manso e humilde. Ali na Bem-aventurança nós meu jugo é suave e meu fardo é leve. Isso, então ele fala, é um convite que ele faz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É o convite que o Senhor Jesus faz para nós, para cada um de nós hoje. Que realmente essas bem-aventuranças são são impossíveis para nós, no nosso eu, a gente viver, mas a gente tem que realmente olhar para o Senhor, e que esse eu mesmo seja levado para a cruz, né? Que a gente possa morrer, e que a vida do Senhor Jesus possa crescer em nós, que a gente diminua, que ele cresça, assim como João Batista falou. Amém, queridas. Vamos orar para a gente. Deixa só eu deixar um pedacinho de um versículo que eu li também, que assim, é o Senhor nos dando força, né? Está lá em 2 Crônicas, 16:9. Eu vou ler, tá? Tá. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Amém. Eu li eu não li todo, não, só A, né? 9A. Isso mesmo. Mostrando que Deus realmente, né? Ele está com a gente, né? Para quem está no Senhor. Amém. Ele mostra-se forte, é ele que nos dá força, né? Isso, é só ele mesmo, né? Não tem outra coisa, não. Isso aí. E ele fala sobre tudo isso, mas ele mostra o caminho, ele mostra que ele já fez, e ele mostra que ele está conosco, e que ele que vai produzir isso em nós, não somos nós com a força do nosso braço, né? Amém, queridos? Amém, glória a Deus. Alguém podia orar, assim, para a gente terminar esse período? Senhor, foi muito precioso o Senhor nos dá esse tempo aqui, Senhor Deus, com a nossa irmã, ajudando na leitura da palavra, no entendimento. Senhor, o teu Espírito passeou no nosso meio. Nós te agradecemos por isso, por tanta misericórdia do Senhor nas nossas vidas. E queremos dizer para o Senhor que nós te amamos de todo o nosso coração. Amém. Queremos obedecê-lo, fazer a tua obra. Tenha misericórdia de nós. Abençoe cada um que esteve aqui, Senhor, nessa hora, dando importância a essa palavra. Ó Deus, louvado seja o teu nome por isso, por esse tempo aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, eu quero dizer que eu fui muito abençoada pelas irmãs, né? Pelas palavras, tanto da Elaine quanto da Adélia, todas que compartilharam aqui. Eu queria continuar encorajando as irmãs. Eu vou colocar no nosso grupo, nós vamos continuar vendo aqui nesse Sermão do Monte, que as irmãs possam nos ajudar também. É muito importante, viu?
Deus abençoe, tenha um bom fim de semana, feriado, descansem Deus bastante. abençoe, Raquel, Deus te abençoe, Cris. Abençoe você também, querida, viu? Deus abençoe. Tchau, Tchau, obrigada. pessoal. Obrigada.